Antes de Deus fazer algo novo na vida de alguém, geralmente ele silencia. E esse silêncio, para quem está vivendo, é assustador. Você ora, clama, se entrega, e parece que nada acontece. Parece que Deus se escondeu, que o céu fechou, que suas palavras se perdem no vento. Mas o que muitos não entendem é que o silêncio de Deus não é abandono, é estratégia. Ele silencia porque está trabalhando em áreas que você ainda não vê. É no silêncio que ele muda cenários, move corações, reorganiza caminhos e prepara algo muito maior do que você seria capaz de pedir. O silêncio de Deus é como um intervalo entre as estações. Não é o fim do ciclo, é o preparo para o próximo. Durante esse tempo, ele está te fortalecendo por dentro, mesmo que você não perceba. Está mexendo na sua estrutura, afinando sua sensibilidade espiritual, limpando sua visão para que, quando o novo tempo chegar, você consiga discerni-lo. Porque se Deus falasse demais nesse período, você talvez se apegasse às palavras e não ao processo. Mas no silêncio, você aprende a confiar mais no caráter dele do que nas circunstâncias. Muitas vezes o céu se cala porque o que está prestes a nascer exige que você amadureça primeiro. Deus está te chamando para crescer, não apenas sobreviver. Ele sabe que o novo tempo que está vindo vai exigir de você uma fé mais sólida, uma obediência mais firme, uma postura mais madura. E por isso, ele silencia para que você desenvolva ouvidos mais atentos, olhos mais espirituais e um coração mais sensível. Pode parecer que você está sozinho, mas na verdade, Deus está mais perto do que nunca. Ele só está em silêncio porque está ocupado construindo algo grandioso dentro de você e ao seu redor. O céu não está parado, só está em modo de preparação. Porque antes da luz brilhar mais forte, o céu sempre escurece um pouco. E esse escuro que você está vivendo não é abandono. É cobertura. É cuidado. É proteção. Então não desista no silêncio. Não confunda a ausência de resposta com a ausência de presença. Deus está perto. Ele só está te preparando para algo que você ainda não está vendo. E quando esse novo tempo chegar, você vai entender que o silêncio foi a maior prova de amor dele por você. Porque ele estava cuidando de cada detalhe, enquanto você achava que nada estava acontecendo. Deus nunca fica parado. Mesmo quando tudo parece travado, mesmo quando o cenário é de confusão ou de espera, ele está agindo nos bastidores. E para quem vive pela fé, é possível perceber os pequenos sinais que anunciam que algo está mudando no invisível. O problema é que muita gente espera barulho, espera espetáculo, mas Deus costuma começar o novo com sutileza. Ele move primeiro o que ninguém vê. E se o seu coração estiver sensível, você vai perceber que algumas portas se fecham, algumas pessoas se afastam, algumas oportunidades desaparecem, e tudo isso faz parte da movimentação dele. Os sinais do agir de Deus quase nunca são confortáveis. Porque quando ele está preparando um tempo de vitória e conquista, ele também está desconstruindo tudo que não cabe nesse novo tempo. Você começa a se sentir estranho em lugares onde antes se sentia bem. Certas conversas não fazem mais sentido. Seus desejos começam a mudar. E no começo, isso pode parecer confusão, mas na verdade é Deus realinhando seu interior com o novo que vem aí. Outro sinal claro é quando ele começa a te confrontar em áreas que você vinha ignorando. Coisas pequenas, hábitos antigos, pensamentos limitantes começam a te incomodar de forma diferente. Isso é o Espírito Santo te podando, te limpando, te preparando. Porque o novo tempo não é só sobre novas bênçãos, mas sobre um novo você. E Deus só te leva para a conquista quando você está pronto para sustentá-la com maturidade e consciência. E mesmo sem grandes revelações, mesmo sem sonhos extraordinários ou palavras proféticas, você sente no fundo da alma que algo está vindo. É uma sensação sutil, quase silenciosa, mas que carrega paz e expectativa ao mesmo tempo. É como se Deus estivesse sussurrando: confia. Eu estou arrumando tudo. E é nesse ambiente, onde quase ninguém percebe nada, que ele faz nascer os maiores milagres. Portanto, se você sente que tudo está mudando, mesmo que ainda não entenda como ou porquê, não se assuste. É muito provável que Deus esteja apenas ajustando as peças, movimentando os bastidores da sua vida para abrir caminho para um tempo de vitória. Porque é assim que ele age, com precisão, com amor, e muitas vezes, em segredo. Antes de Deus trazer algo novo, ele permite que certas coisas morram. E isso, para muitos, é doloroso demais. Porque a gente se apega. A gente insiste. A gente ora para manter o que Deus já está querendo tirar. Mas a verdade é que o novo só floresce quando o velho deixa de ocupar espaço. Muitas vezes, Deus permite o fim de algumas fases, de algumas relações, de alguns planos, não porque ele quer te punir,
mas porque Ele quer te preparar para algo maior, e isso exige espaço livre dentro e fora de você. Tem fases da vida que já cumpriram o seu propósito. Tem pessoas que foram bênção por um tempo, mas agora estão atrasando o seu crescimento. Tem hábitos, medos e pensamentos que já não combinam mais com o futuro que Deus quer te dar. E se você não tiver coragem de permitir que essas coisas morram, o novo tempo vai até chegar, mas você não vai estar pronto para vivê-lo. Porque o velho em você vai sabotar o novo de Deus. O problema é que, às vezes, o que precisa morrer é algo bom. Algo que um dia fez sentido, algo que já foi resposta de oração. E isso confunde o coração. Mas o que foi bênção ontem pode se tornar peso hoje, se Deus já virou a página. É como uma roupa que já serviu, mas agora aperta. Não tem nada de errado com a roupa, o que mudou foi você. E é por isso que Deus insiste em tirar algumas coisas, porque Ele te fez crescer, e o que está ao seu redor precisa crescer junto. Quando Deus quer fazer algo novo, Ele começa mexendo na raiz, não na aparência. Ele começa por dentro. E muitas vezes, isso passa por deixar morrer o controle, a zona de conforto, a tentativa de manter tudo do seu jeito. Só quando você solta é que Ele começa a construir. Só quando você se esvazia é que Ele pode encher. Porque o novo tempo de Deus não nasce no terreno da resistência, ele nasce no solo da rendição. Por mais difícil que seja, não lute contra o fim que Deus permitiu. Em vez de insistir, pergunte o que Ele quer te ensinar. Porque toda perda que Ele permite carrega uma semente de algo maior. E todo fim guiado por Deus é, na verdade, o início de um tempo mais alinhado com os céus. Às vezes, o que morre na sua vida é só o espaço sendo aberto para algo que vai te fazer florescer como nunca antes. Deus nunca chama alguém para um novo tempo de vitória e conquista deixando a pessoa no mesmo lugar de sempre. Antes de te colocar no extraordinário, Ele te tira do comum. Ele desconstrói o que é cômodo, o que é previsível, o que é pequeno demais para o que Ele quer fazer na sua vida. E isso, à primeira vista, pode parecer perda. Mas na verdade, é promoção disfarçada de desconforto. Quando Deus tirou José do meio dos irmãos, o plano parecia trágico. Foi vendido, foi traído, foi preso. Mas Ele estava apenas tirando José de um ambiente comum, de pessoas que não enxergavam o que Deus já via nele. Porque certas grandezas só florescem longe dos olhos que desacreditam. Deus precisava afastar José para amadurecê-lo e posicioná-lo onde o extraordinário se revelaria. E isso acontece com você também. Às vezes você sente que está sendo empurrado para longe do que conhece, afastado de lugares que sempre fizeram parte da sua rotina, separado de pessoas com quem você sempre contou. Mas tudo isso pode ser Deus te arrancando do que é limitado para te levar ao que é preparado. Porque o que é comum pode confortar, mas nunca expande. E Deus está mais interessado no seu crescimento do que na sua zona de conforto. O extraordinário não começa quando tudo muda ao seu redor. Ele começa quando você permite que Deus mude você por dentro. É aí que Ele te tira do raso da fé, da mesmice das decisões, da vida previsível que não exige coragem. Ele mexe na sua estrutura, desafia seus padrões, sacode suas certezas, e tudo isso parece caos. Mas é assim que Ele te empurra para uma vida de significado. Deus sempre te prepara no secreto antes de te expor no propósito. E, na maioria das vezes, o primeiro passo do extraordinário é a saída silenciosa do lugar comum. Por isso, se ultimamente tudo parece estar mudando, se você sente que está sendo desconectado de ambientes, ideias e relacionamentos, não se desespere. Talvez Deus só esteja te movendo, te separando, te amadurecendo. Porque o que Ele tem para você não cabe mais onde você está agora. Antes de Deus te colocar num tempo de conquista, Ele te prepara longe dos holofotes. Porque as maiores transformações não acontecem na exposição, acontecem no anonimato. É ali, onde ninguém aplaude, onde poucos te entendem, onde muitas vezes você se sente esquecido, que Deus trabalha mais intensamente. Ele te molda no escondido para te apresentar no tempo certo, do jeito certo e com o coração certo. Davi foi ungido rei, mas voltou para cuidar das ovelhas. José sonhou alto, mas foi levado ao fundo do poço e depois à prisão. Moisés foi criado no palácio, mas passou 40 anos no deserto antes de libertar o povo. Todos eles viveram o tempo do anonimato, do silêncio, da solidão, e foi exatamente ali que Deus os formou. Porque o palco exige estrutura, e Deus só permite exposição quando a base está firme. É nesse tempo de bastidor que Deus alinha suas motivações, cura suas feridas, revela quem você é de verdade. Ele quebra o orgulho disfarçado, fortalece sua identidade, te ensina a depender dele, não das circunstâncias. E é por isso que esse tempo parece longo,
porque Deus não quer te entregar vitórias rasas, quer te dar conquistas que durem. E só quem foi fundo com Ele no oculto vai conseguir sustentar o que vier à tona. Esse período de preparação também serve para te proteger. Às vezes você acha que está pronto, mas Deus sabe que ainda há coisas em você que poderiam destruir o que Ele quer construir. Ele te esconde para te preservar. E quanto mais tempo Ele gasta te moldando no secreto, mais sinal de que o que vem é grande demais para ser vivido sem preparo. O anonimato não é atraso, é segurança. Então, se você está num tempo em que ninguém parece te notar, se as promessas parecem distantes e as portas estão fechadas, não se sinta esquecido. Você está no estúdio de Deus. E Ele não desperdiça nenhum momento. Ele está ajustando cada parte da sua alma, limpando seu caminho e construindo algo dentro de você que vai brilhar no tempo certo, mas que precisa ser sólido o suficiente para não cair quando a luz acender. As maiores vitórias da sua vida não começam quando tudo está tranquilo, mas justamente quando você está cansado, quando suas forças parecem ter chegado ao fim e a vontade de parar grita mais alto do que a esperança. É nesse exato momento que Deus faz um convite silencioso: continua. Porque é aí, no limite do seu esforço, que nasce a obediência mais valiosa, aquela que não depende de emoção, mas de fé. E é essa obediência que abre portas que a força humana jamais conseguiria abrir. Obedecer quando tudo está dando certo não revela quem você é. Mas obedecer cansado, quando o coração está em pedaços, quando você não vê resultado, quando parece que Deus se calou, essa obediência é preciosa aos olhos dele. Porque ela não vem do que você sente, vem do que você crê. É como dizer: Deus, eu não tenho mais energia, mas ainda tenho um pouco de fé, e com ela, eu sigo. É nesse ponto que o céu começa a se mover. Pedro viveu isso. Depois de uma noite inteira tentando pescar e não conseguir nada, ele estava exausto, frustrado, pronto para desistir. Mas bastou uma palavra de Jesus para mudar tudo. Mesmo cansado, ele escolheu obedecer. Lançou as redes mais uma vez. E naquela atitude simples, que parecia sem sentido, veio o milagre que ele nem imaginava mais. Isso nos ensina que a vitória, muitas vezes, está a um último passo de obediência. Um passo que só é dado por quem não desiste mesmo quando não vê. Deus conhece o seu cansaço. Ele não ignora as lágrimas que você derramou em silêncio, as orações feitas com voz trêmula, nem os dias em que você quis largar tudo, mas permaneceu firme. Ele viu cada tentativa sua de fazer o certo, mesmo quando era mais fácil desistir. E é justamente por isso que ele te chama a continuar, porque a sua obediência no meio do cansaço está abrindo caminhos que você ainda não consegue enxergar, mas que já estão sendo preparados. A sua persistência tem mais poder do que você imagina. Cada ato de fidelidade, cada escolha por continuar acreditando, está construindo algo invisível mas real. Deus está escrevendo a sua vitória nas entrelinhas da sua resistência. Você não está sendo testado apenas, você está sendo amadurecido para receber algo maior. E esse amadurecimento não vem na facilidade, mas na fidelidade nos dias difíceis. Então, não pare agora. Mesmo que o cansaço esteja gritando, mesmo que pareça que nada mudou, saiba que cada passo de obediência te aproxima de um tempo novo. Um tempo onde a colheita vai ser muito maior do que a semente. Onde o alívio vai valer mais do que a dor. E onde você vai olhar para trás e entender que o cansaço não foi o fim, foi só o sinal de que a vitória estava muito, muito perto. A fé que conquista grandes vitórias não nasce nos dias fáceis, ela é formada nas profundezas do vale. Porque é no vale que você aprende a continuar mesmo sem enxergar. É no silêncio do vale que você ouve a voz de Deus com mais clareza, porque todas as distrações caem. O vale não é castigo, é preparação. É onde Deus aperta sua alma para tirar o que não serve e fortalecer o que é essencial. É ali, quando tudo parece escuro e solitário, que a fé deixa de ser teoria e se torna sobrevivência espiritual. Muita gente quer os montes, quer os palcos, quer os testemunhos prontos, mas foge dos vales. Só que quem não aprende a andar com Deus no escuro, não vai saber lidar com a luz. Porque a fé que não foi testada na dor se desfaz diante da pressão. A fé que atravessa o vale é resistente, profunda e verdadeira. É uma fé que não depende do que sente, mas do que crê. E é esse tipo de fé que sustenta alguém quando a bênção chegar, não para se exaltar, mas para se manter humilde e firme. Olha para Davi. Ele não chegou ao trono do nada. Antes de vencer gigantes, ele venceu o isolamento do campo, venceu a rejeição dos irmãos, venceu as noites sozinho cuidando de ovelhas. Cada lágrima no vale foi um tijolo na construção do homem que Deus levantaria como rei. Foi ali, longe dos olhares,
que ele aprendeu a confiar em Deus quando ninguém mais via valor nele. O vale é onde Deus te prova, e também onde ele te aprova. A travessia do vale é longa, e às vezes parece que não vai acabar. Mas é justamente nessa travessia que a sua fé cria raízes. Você começa a andar com mais propósito, a orar com mais intensidade, a depender menos de pessoas e mais da voz de Deus. E o que parecia fraqueza se transforma em força. Porque no vale, Deus não só te carrega, Ele te ensina a caminhar com Ele de verdade, sem máscaras e sem muletas. O vale também revela quem você é. Ele te coloca frente a frente com seus limites, seus medos, sua impaciência. Mas ali, Deus também revela quem Ele é. E você começa a perceber que o que Ele quer te dar não é só vitória exterior, é crescimento interior. Porque Ele sabe que o monte que te espera exige um coração tratado, uma alma madura, um espírito alinhado. E só o vale tem esse poder de te formar desse jeito. Então, se você está nesse lugar agora, não despreze esse tempo. Não é tempo perdido, é tempo investido por Deus em você. Ele está cavando espaço para algo novo, sólido e eterno. A fé que te sustenta hoje, no vale, é a mesma que vai te manter firme amanhã, no monte. E quando você olhar para trás, vai entender que foi ali, na parte mais difícil do caminho, que sua fé aprendeu a permanecer. Às vezes, a vida parece que está parada, não é mesmo? Você espera uma resposta, um sinal, um milagre, mas tudo parece demorar demais. A ansiedade bate, o desânimo aparece, e a gente começa a pensar que Deus esqueceu da gente. Mas o que parece atraso não é esquecimento, é alinhamento. Deus não está atrasado, Ele está organizando tudo para que no momento certo o que precisa acontecer aconteça com perfeição. Pense no relógio de Deus como um relógio que não segue as horas do mundo, mas um ritmo próprio, celestial. Ele sabe exatamente quando plantar e quando colher, quando fechar uma porta e quando abrir outra. Às vezes, esse tempo é lento para nossa pressa, mas é o único tempo que garante que tudo aconteça do jeito certo, sem sobras, sem falhas, sem estragos. Esse alinhamento pode ser invisível para os olhos humanos, mas é real. Deus mexe nas situações, nos relacionamentos, até nos seus próprios sentimentos para ajustar cada coisa na sua vida. Ele está preparando você para receber a bênção, para segurar a vitória sem se perder, para caminhar firme sem desanimar. O alinhamento é como um ajuste fino, que faz toda a diferença no resultado final. Quando você está impaciente, é como tentar forçar uma flor a desabrochar antes do tempo. A flor pode até abrir, mas não terá sua beleza plena. Deus quer que você floresça no tempo certo, na estação certa, com toda a plenitude que só Ele pode proporcionar. Por isso, o alinhamento é um tempo de espera ativa, de preparação, de cuidado com o que está dentro de você e ao seu redor. Durante esse tempo, Deus pode estar te ensinando coisas importantes: paciência para não correr atrás de qualquer oportunidade, discernimento para não aceitar o que não é dele, fortalecimento para suportar as provações. Cada detalhe do seu caráter está sendo lapidado, porque o que Deus vai entregar na sua vida precisa ter durabilidade, não pode ser passageiro. E sabe o que é mais incrível? Quando tudo finalmente se encaixa, quando as portas se abrem e os sonhos começam a acontecer, você entende que aquele tempo de espera não foi em vão. Você percebe que o alinhamento preparou você para aproveitar cada bênção sem medo, para tomar decisões sábias e para continuar crescendo mesmo depois da conquista. Por isso, não se desespere no meio da demora. Entenda que Deus está no controle, que Ele está trabalhando para que nada falhe no seu caminho. O alinhamento é um presente disfarçado de espera. Ele prova que Deus está cuidando de cada detalhe, e que Ele valoriza mais a sua preparação do que a pressa da sua vontade. Confie no tempo de Deus. Mesmo que pareça silencioso, Ele está em ação. E quando o tempo certo chegar, você vai olhar para trás e agradecer por ter esperado, porque essa espera foi o que garantiu a qualidade, a força e a beleza do que Ele tem preparado para você. Conquistar algo novo sempre exige que a gente deixe algo para trás. Pode ser um hábito, uma crença, uma relação, um pensamento ou até um sonho antigo que já não serve mais. E isso é difícil, porque o ser humano naturalmente se apega ao que conhece, mesmo que isso seja limitante ou doloroso. Mas o segredo para viver o novo tempo que Deus está preparando é aprender a desapegar com coragem e fé. Desapegar não significa perder, mas abrir espaço. É como limpar o terreno para poder plantar uma semente nova que vai crescer e florescer. Se você tentar manter o velho, o novo não vai encontrar espaço para se estabelecer. Deus sabe disso, e por isso Ele trabalha no seu coração, te mostrando que precisa ser deixado ir. Às vezes, você não entende no começo,
mas com o tempo vai perceber que aquilo era um peso que te atrasava. Muitas vezes, o desapego exige renunciar ao controle. A gente gosta de segurar as rédeas da vida, mas Deus quer que a gente confie. E a confiança verdadeira só nasce quando largamos o que não podemos controlar e entregamos tudo para Ele. Essa entrega pode ser assustadora, mas é o caminho para a liberdade. E só quem se desapega realmente pode receber as bênçãos que Deus tem para dar. Também é preciso desapegar da opinião dos outros. Muitas vezes, a gente segura um padrão de vida, uma imagem, uma aprovação social, e isso impede que a gente avance. Deus quer que você viva para Ele, não para agradar pessoas. Quando você solta essa necessidade, começa a viver uma vida mais autêntica e alinhada com o que Deus quer para você. O desapego é uma decisão diária. Nem sempre é fácil, e a tentação de voltar ao que é familiar é grande. Mas Deus está contigo, te fortalecendo para que você consiga deixar ir o que já não serve, e assim abrir as portas para a nova história que Ele quer escrever contigo. Então, olhe para a sua vida e pergunte: o que eu preciso soltar para poder crescer? Qual peso eu carrego que está me impedindo de avançar? Deus está preparando algo maior, mas para isso, Ele precisa que você libere espaço para que o novo entre de verdade. Chegou o momento pelo qual você tanto esperou. Deus está abrindo as portas que antes pareciam trancadas, trazendo oportunidades que há muito você desejava. Mas, para viver esse novo tempo, é preciso mais do que esperar, é preciso se posicionar com coragem, fé e atitude. O novo tempo não espera por indecisão, ele chama quem está pronto para agir, para assumir a responsabilidade do que Deus está entregando. Se posicionar é escolher caminhar com confiança, mesmo quando os desafios aparecem. É saber que, apesar das incertezas, você está alinhado com a vontade de Deus e que Ele está ao seu lado. Isso exige que você deixe para trás as dúvidas e os medos que te paralisaram por tanto tempo e abrace a certeza de que Deus está no controle e que tudo vai se cumprir conforme o plano dele. É hora de agir com sabedoria, mas sem demora. Deus não quer que você espere o momento perfeito, porque o momento perfeito é aquele que Ele mesmo cria. Muitas vezes, Ele chama para o passo de fé, mesmo sem todas as garantias, porque é na ação que a fé se manifesta e se fortalece. Parar diante do medo é perder a oportunidade que Deus preparou para você. Além disso, se posicionar é estar atento para as direções que Deus indica, mesmo que elas pareçam diferentes do que você imaginava. Às vezes, o novo tempo traz mudanças inesperadas, caminhos que você não planejou, pessoas que você não esperava encontrar. Abra o coração para o novo, para o diferente, para o que desafia a sua zona de conforto. Também é importante se cercar de pessoas que te apoiam e edificam, que te ajudam a crescer e caminhar firme. O novo tempo não é vivido na solidão, mas em comunidade, em aliança com aqueles que compartilham da mesma fé e propósito. Cultive essas relações, pois elas serão fortalezas em momentos de provação e celebração. Por fim, lembre-se que esse novo tempo é uma oportunidade de evolução, de vitória e de conquista. Mas para que ele se mantenha, é preciso permanecer firme, perseverante e grato. A vitória não é o fim, mas o começo de uma nova jornada. E quem se posiciona com fé e coragem está preparado para tudo o que Deus ainda tem para realizar.